palestrante de hoje gosta muito dessa música aqui. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela dádiva da vida, pelo dia de hoje, por esta casa que nos acolhe, pelos espíritos de luz que nos acompanham, que nos ilumina, que nos abençoa, que nos instrui, que nos mostra o caminho que devemos seguir, que inadvertidamente nós, ainda equivocados, ainda trilhamos por caminhos que nos conduz à dor, à perdição, ao sofrimento. E só depois das quedas é que nós retornamos e retomamos o caminho da glória do Senhor. Obrigado, Deus, por essa família maravilhosa que está nessa casa, os espíritos de luz responsáveis por esse trabalho. Pedimos, Senhor, que abençoe todos aqueles que ontem foram eleitos, tanto no executivo quanto do legislativo. Que tenham, Senhor, consciência da sua obrigação, do dever, daquilo que um dia, no seu plano reencarnatório, prometer que faria o melhor para a nação e para o povo. Que todos sejam tocados em seus corações. Pedimos a proteção para todos nós, pedimos a bênção daqueles que estão passando por provações de sofrimentos, de dores, de enfermidade e todo tipo de sofrimentos. Que Deus possa levar o consolo e o conforto a todos, e a melhora da saúde, melhora das finanças, melhora do convívio familiar, e que Deus os abençoe. Que os espíritos de luz abençoe nosso palestrante dessa noite, intuindo e inspirando para que ele traga para nós
tudo aquilo que ele estudou com maestria, com a capacidade que ele tem sempre de nos revelar os ensinamentos do Mestre Jesus. Fiquem todos com Deus aqui nesse momento e nós damos por aberto esse primeiro trabalho da noite. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Carvalho Filho. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é a vida no mundo espiritual. É interessante observarmos antes que esse assunto, mesmo dentro da doutrina espírita, até hoje ela é envolta a muito misticismo, a um pensamento muito lúdico, um entendimento em alguns pontos e por algumas pessoas até infantil, que imaginam que as coisas no plano espiritual se dão como mágica. E o que os espíritos nos alertam é que nós devemos nos destituirmos do pensamento lúdico e adotarmos o pensamento lógico, a coerência, para que nós possamos nos despir das condições infantilizadas que barram o nosso entendimento. Até mesmo porque, quando a gente fala de lógica, a lógica nos diz que o mundo espiritual não deve ser diferente do que nós vivemos aqui. Qual sentido teria de Deus nos colocar aqui na Terra, convivendo com pessoas, vivendo num mundo com todas essas aparências, e depois que nós desencarnássemos, a coisa mudasse assim radicalmente, totalmente diferente? Isso seria, no mínimo, uma agressão divina. E Deus não agride consciências. No entanto, a grande maioria de nós crescemos ouvindo falar que, após morrermos, o nosso destino seria basicamente dois. Para aqueles que não erraram, que não pecaram, um céu de delícias, numa aposentadoria eterna compulsória, onde se viveria a ociosidade eterna, o tédio eterno, ou o inferno, se você cometeu pecado, se você teve erros, porque lá no inferno você estaria condenado ao sofrimento eterno, a torturas inimagináveis, a situações horríveis, um castigo extremamente pesado para espíritos ainda perto da evolução, infantis como nós todos. Essa teologia perversa que reinou na Terra durante muitos séculos é inclusive um dos motivos do medo da morte. E por incrível que pareça, em pleno século XXI, batendo as portas do ano 2021, muita gente ainda acredita que o céu é acima das nuvens, com anjos voando por toda parte, com asas, com penas, com outros espíritos lá tocando harpas, com santos, com aquelas roupas ridículas, e Deus, como um rei, sentado no trono,
distante de tudo e de todos, julgando e determinando a vida de cada um. É bom que se diga que tudo isso é criação dos concílios da Igreja Católica, principalmente na Idade Média. Basta estudar, basta buscar a história para ter essa certeza. No entanto, por não nos querer eternamente ingênuos e alienados, foi que Jesus trouxe à terra a primeira revelação, que foi a justiça em Moisés, a segunda, que foi com ele próprio, o amor. Obrigado. E a terceira revelação, a verdade, que é a doutrina espírita e que apresenta os seus 5 fundamentos, que subverteu toda a crença vigente, fundamentou a base conceitual do espiritismo e apresentou ao mundo uma nova realidade. Quais são esses 5 conceitos? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, existem outros planetas habitados além da Terra, e a comunicabilidade dos espíritos. É aqui que foi feita a diferença. Porque através da comunicabilidade dos espíritos, foi possível nós descobrirmos essa realidade do mundo espiritual. André Luiz, através de Chico Xavier, nos apresentou em 13 livros, desde a década de 1940, exatamente o que acontece quando nós desencarnamos, como desencarnamos, para onde vamos, o que fazemos, o que acontece, como reencarnamos. E é muito importante nós entendermos que Emmanuel, que foi o espírito guia de Chico, disse para o Chico que se em algum momento ele, Emmanuel, dissesse alguma coisa que fosse contrária a Kardec, que ele, Chico, abandonasse Emmanuel e seguisse Kardec. Se tudo que Emmanuel trouxe é baseado em Kardec, devemos entender que André Luiz foi coordenado por Emmanuel. Quem coordenou toda a psicografia dos 13 livros foi Emmanuel. Portanto, tudo que nós lemos em André Luiz está de acordo com a codificação espírita. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Obviamente, vamos falar de uma maneira bastante superficial, resumida e rápida. Mas, como tudo tem que começar do começo, nós devemos entender que para chegarmos ao plano espiritual, nós devemos inicialmente morrer e desencarnar. Ah, mas como assim? Não é a mesma coisa? Não. Morrer é a cessação da vitalidade, das funções vitais de qualquer corpo orgânico. Se eu tiver uma síncope aqui agora e cair morto, eu morro, mas eu não desencarno. Porque morrer é acabar a vida orgânica. Agora, desencarnar, como o próprio nome fala, é sair da carne, é sair da matéria. E aí já são outros 500. Porque nem todos desencarnam quando morrem, e isso é extremamente relativo. Porque quando nós estamos encarnados, nós somos basicamente 3 corpos, que na realidade nós somos 7 corpos. Mas nós somos basicamente 3. O espírito, que não tem forma, o corpo perispiritual, que une o corpo físico, aliás, que une o espírito ao corpo físico, e o corpo físico. O perispírito é que dá forma ao espírito, e portanto ele é ligado molécula a molécula, átomo a átomo ao corpo físico.
por diversos laços, cujos laços vão se rompendo aos poucos com o envelhecimento, com a cessação, com a queda do tônus vital, do fluido vital, que é o combustível que nós recebemos para singrar as nossas reencarnações. Vamos supor que eu reencarnei para viver 80 anos, portanto eu reencarnei com 80 anos de fluido vital. E à medida que eu vou envelhecendo, que eu vou perdendo esse fluido vital, ou seja, eu vou esvaziando o meu tanque de combustível, eu vou murchando, eu vou encolhendo, eu vou me acabando o vício, a vitalidade, porque o que mantém a vitalidade, como o nome diz, é o fluido vital. E quando eu estiver muito próximo da minha desencarnação natural, é importante que se diga isso, aquela desencarnação onde não houve nenhuma interferência minha ou externa, quando eu estiver chegando muito próximo, o meu perispírito já vai se desligando do meu corpo físico, ao ponto que, quando chega o momento, rompe-se todos esses laços e eu saio da carne, eu desencarno. No entanto, quando o espírito, ele ainda é um espírito muito imperfeito, muito materialista, muito materializado, cheio de vícios, principalmente espíritos muito vaidosos, muito apegados à própria carne, esses têm muita dificuldade de desencarnar de imediato ou no curto prazo de tempo. Portanto, nós temos um tempo para desencarnar que vai desde alguns segundos até séculos. Portanto, morrer e desencarnar é muito diferente. Mas quando nós morremos, automaticamente já estamos na vibração do mundo espiritual, que não é lá em algum lugar distante, não, é aqui. Enquanto estamos encarnados, nós somos seres bidimensionais, vivemos em duas dimensões. Agora que estamos em vigília, acordados, estamos vivendo o mundo material. Daqui um pouco, quando deitarmos para dormir e sairmos do corpo físico que fica descansando no sono, nós estaremos vivendo no mundo espiritual. Portanto, vivemos as duas dimensões. E é o que nós vamos entender daqui um pouco. Como que é assim? Se é daqui, se é de lá? O interessante é que a ciência, mais precisamente a física quântica, já se aproxima muito da descoberta e posteriormente da confirmação da existência do mundo espiritual. Quando se fala da teoria das supercordas, onde tem a teoria dos multiversos, ou seja, a física quântica afirma que existem não um, mas vários universos paralelos ao nosso. E o mundo espiritual é um universo paralelo. A física quântica já afirma que se a matéria vibrar numa frequência diferente, ela pode coexistir, ou seja, existir no mesmo lugar, da mesma maneira. Só que eles ainda viajam um pouco na maionese, porque falam de universos paralelos, onde lá nós encontramos um outro eu, uma cópia tipo Matrix. E não é por aí. Mas ela ainda vai chegar lá, está engateando. Beleza, mas então eu morri, eu desencarnei, como que eu chego do outro lado? Como que eu chego do lado de lá? Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a nossa morfologia, ou seja, o nosso jeito, a nossa aparência, quando nós chegamos do lado de lá, é exatamente a mesma de quando desencarnamos. Voltando ao exemplo, se eu tiver uma síncope e cair morto, e conseguir desencarnar e levantar, se tiver algum médium clarividente aqui vai me ver de blusa preta, calça jeans, sapato, do mesmo jeito que eu estou aqui. Por quê? Porque é o perispírito que está me revestindo. E é o perispírito que deu forma ao meu corpo físico, já inerte ali. Então, quando um espírito clarividente, quando o médium clarividente diz que viu um espírito, ele não viu um espírito, ele viu o perispírito.
E essa morfologia, ela tem diversos mecanismos. Uai, quer dizer então que se eu reencarnei, aliás, que se eu desencarnei muito idoso, eu vou ficar idoso eternamente ou por longo tempo no plano espiritual? Não é bem assim. Primeiro, que quando o espírito já é mais evoluído, quando ele já é conhecedor dos mecanismos do pensamento, ele consegue, com muita facilidade, adotar a aparência que ele quiser. Mais jovem, mais velho, com determinada roupa, ou inclusive com a aparência de outras reencarnações que ele teve. Emmanuel, por exemplo, se apresentava como o senador Públio Lentulus. Ele não se apresentava como a sua última reencarnação no Brasil, que foi Padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores da cidade de São Paulo. Ele se apresentava como Públio Lentulus, explicando para o Chico que ele não queria perder a recordação daquela existência onde ele se envergonhava muito, porque ele teve a oportunidade de conversar com Jesus por 15 minutos e mudar toda a história pregressa dele, e ele se negou, por ser um senador muito orgulhoso. O espírito Manuel Filomeno de Miranda narra em um dos seus livros, que eu tentei me recordar, não me recordo, não sei se foi Transição Planetária, que numa reunião na cidade espiritual Redenção, que fica sobre a cidade de Salvador, por isso do nome do centro da Casa do Caminho, Caminho da Redenção, participavam vários espíritos de escola para preparar-se os que estavam ali trabalhadores para uma missão na terra, na crosta. E de repente entra Francisco de Assis, totalmente iluminado, acompanhado por Clara de Assis. Para quem conhece a história de Francisco de Assis, sabe que ela foi o amor platônico dele. A pessoa que ele baseava, que lhe dava o sustentáculo da vida. E que é atualmente nossa Joana de Ângeles, a mentora. Demonstrando que, havendo a necessidade, eles podem mudar o quanto quiser. Eu já tive notícias de 3 médiuns que viram meu pai, que disse que ele já se apresentou mais remoçado. Continua carequinha, grisalho, mas sem rugas, porque ele sempre foi vaidoso e desencarnou com 81 anos. Agora, o espírito, quando ele não é dotado desse conhecimento, ele leva um tempo para fazer essa mudança. Se ele desencarnou muito idoso, um ancião, durante o tempo da vivência dele no plano espiritual, ele vai remoçando. Porque é um desejo interno, mas como ele não consegue manipular o pensamento, aquilo vai moldando o perispírito dele a pouco e pouco. Ou se é um adolescente, ele pode ir para a madureza. E o espírito que detém esse mecanismo do pensamento, ele pode mudar, inclusive, de gênero. Vejamos o que André Luiz fala em Evolução em 2 Mundos. A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente, que não se reporta simplesmente ao sexo, mantendo a criatura com distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a sua vida íntima, através da qual se mostra com qualidades morais acentuadamente ativas ou passivas. Fácil observar assim que a desencarnação libera todos os espíritos de feições masculinas ou femininas que desejam reencarnações em condição inversivas, atendendo a provações necessárias ou tarefas específicas. Portanto, fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. Arnaldo Rocha, o ex-marido de Meimei, que viveu décadas praticamente morando dentro da casa do Chico,
e que foi também um dos principais sustentáculos dos centros espíritas fundados pelo Chico, desencarnado recentemente, se não me engano, há 2 anos, disse que numa manifestação mediúnica recente, há pouco mais de 5 anos atrás, o próprio Chico se manifestou com a aparência de uma jovem extremamente bonita. E que eles só souberam que era o Chico depois de ele se revelar. Ele, Arnaldo Rocha, acredita que aquela era a feição de Ruth Jafé, a médium que foi uma das principais auxiliares de Allan Kardec, que segundo o próprio Chico, era a reencarnação anterior dele. E muita gente achando que o Chico é a reencarnação de Allan Kardec. Eu acredito muito mais em Arnaldo Rocha do que outros que dizem que conviveram com o Chico e sequer foram talvez umas 5 ou 6 vezes na casa dele. Espíritos comuns, como eu disse, então passa para essas condições muito levemente, só que tem um detalhe. A depender do mundo mental, a depender dos conflitos, da culpa, principalmente, o espírito pode deteriorar a sua aparência, chegando a extremos como a ovoidização ou aparências animalescas. De maneira muito comum, nas reuniões mediúnicas, de maneira muito comum, nós vemos espíritos chegando totalmente maltrapilhos, deformados. Aqui no albergue, eu conheci o Marciano, já desencarnado talvez há uns 25 ou 30 anos. O Marciano tinha uma corcunda muito grande, andava de catão, tinha deficiência mental, e ele desencarnou idoso. Segundo os espíritos, reencarnação de um criminoso de guerra muito grande e que se suicidou jogando embaixo das rodas de um trem. Há pouco tempo atrás, coisa de 2 anos, o seu Ulisses, um médium clarividente extraordinário, disse que o Marciano chegou se arrastando de gatão na casa dele pedindo assistência. Ou seja, ele ainda não mudou a sua forma por conta da sua condição espiritual. Em relação às crianças, por exemplo, a gente tem que fazer uma passagem muito rápida, porque é muito complexo discutir a morfologia espiritual das crianças. Mas assim, no resumo da ópera, no resumo da síntese, se a criança desencarna ainda como um bebê, por estar muito próximo à sua chegada no plano espiritual, ela adota a forma física anterior com certa rapidez. Ou seja, a forma adulta com certa rapidez. Agora, se a criança desencarna já depois de alguma idade, isso é muito relativo, não tem uma receita de bolo. A partir de tal idade é assim. Mas quando ele desencarna ali a partir de 2, 3, 4 anos de idade, ele continua o seu desenvolvimento no plano espiritual. Basta ler os livros de André Luiz, que nós vamos ver instituições, tipo creches, que recebem inúmeras crianças desencarnadas, onde mães adotivas, inclusive a que André Luiz fala, é coordenada pelo espírito Meimei, ou irmã Sheila, não me lembro, faço confusão porque tem muitos anos que eu li o livro, e que cuida dessas crianças, aqui no sanatório. Eu me recordo muito bem, porque era impossível, porque é impossível esquecer o tanto que marcou, da Aparecidinha, que era o espírito de criança que chegou lá, levada pelo espírito Gersino, amigo nosso. Ela chegou lá como uma criança de 4 para 5 anos,
desencarnada naquela época, recentemente aqui em Jataí, porque ela tinha uma madrasta que batia muito nela, mas espancava. E o pai chegava do trabalho, ela contava, ele não acreditava e batia mais nela. E no dia de surra, de manhã, ela no desespero saiu correndo, atravessando a rua, o carro bateu. O corpinho foi tirado 20 metros para frente, ela continuou em espírito correndo, desesperada. Gersina achou, levou ela para o sanatório. E o interessante é que eu tenho que achar uma gravação que meu pai fez, naquela época, obviamente, em fita cassete, da Aparecidinha manifestando no médium, homem, a voz de criança feminina, o jeito de falar, é impressionante. Eu preciso achar isso, que é um documento muito valioso. O seu Amador, que muita gente aqui conhece, dava notícias, ela era encantada com meu pai, chamava ele de pai. Dava notícias que sempre que meu pai chegava nos trabalhos de manhã, ela corria e sentava no colo dele. Meu pai não percebia. E certa feita, numa reunião mediúnica lá no sanatório, assim que ela manifestou, um cheiro de urina muito forte. Meu pai falou: ué, Aparecidinha, você não está tomando banho? Você está cheirando xixi, que coisa feia. Ela foi educada lá dentro, ela cresceu lá dentro, até ser encaminhada com mais ou menos 11, 12 anos. E se eu continuar contando aqui, a gente vence o tempo, e olha que a gente ainda dá na introdução. E para onde então que nós vamos? Bom, para onde nós vamos obedece a duas determinantes. A primeira, a afinidade. A segunda, a nossa evolução moral. É isto que determina para onde nós vamos. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. E Jesus não mentiu. O que é que ele quis dizer? Que nós ficamos apegados àquilo que valorizamos, àquilo que gostamos, àquilo que nos fazem bem. Imagina você pegar um desses jovens que adora funk e levar para a ópera de Milão para assistir uma peça de ópera. Ele vai sair de lá de dentro desesperado e correndo. Eu me lembro muito bem, uma certa vez, que a menina que eu namorava na época insistiu, eu morava em Goiânia ainda, insistiu para ir com ela num show sertanejo, que era da dupla da moda da época. E eu não gosto de sertanejo. Lógico que eu fui porque eu sou companheiro, não é por isso que eu não vou. Mas eu lembro que cada música que os caras tocavam parecia que demorava uma semana para terminar. Isso porque eles cantaram mais de 30 músicas. Então é uma questão de afinidade, uma questão de gosto. É por isso que muitos espíritos, muita gente quando desencarna, continua aqui, vivenciando conosco. Porque muitos estão preocupados com a fazenda que deixou, com a empresa que deixou, com a família que deixou, com as coisas que tinha, inclusive o próprio corpo. Viciados ficam nos bares, nas boates, pelas ruas, em suas casas, desenvolvendo inclusive grandes processos obsessivos. Na verdade, grande parte deles estão por aqui. Por isso que Paulo de Tarso, na sua epístola, disse: estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. O segundo determinante é a evolução moral. Com a palavra André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Ao influxo do poder diretivo da nossa mente, estabelece-se em torno de nós um campo psicoelétrico magnético, do qual o pensamento vibra em circuito fechado, determinando assim o peso específico do nosso perispírito e o habitat que lhe compete.
Ou seja, nosso mundo íntimo, os nossos gostos, as nossas preferências, os nossos pensamentos, porque todos os atos são gerados pelo pensamento. Então vamos ficar no pensamento. Vou nem falar sobre as coisas que a gente faz, porque quem comanda é o pensamento. Você deseja, você cria o pensamento, e o pensamento cria a ação. Os nossos pensamentos criam vibrações, energias, que dão um peso específico para o nosso perispírito. E quando eu começo a estudar isso, eu fico fascinado com a perfeição que é o nosso planeta, com a beleza que é esse projeto de Jesus Cristo. Porque nós temos uma lei que chama-se lei da gravidade, que atrai tudo para o centro da Terra. Se eu pegar esse microfone e soltar, ele vai cair. Por que ele caiu? Porque a gravidade está atraindo ele para o centro. Como o perispírito é matéria, sutil, mas é matéria, ele tem seu peso próprio. Porque no planeta Terra, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual são matérias. E, portanto, sujeito à lei de gravidade. E aí que a coisa começa a pegar. Por exemplo, a água. Quanto mais densa a água, mais facilidade você tem de flutuar. Acho que aqui em Bonito tem um lago lá que você deita e fica flutuando, porque a água é muito densa. O Mar Morto tem tanto sal que a água é tão densa que você não afunda. Se você mergulhar, você volta para a superfície. E quanto menos densa a água, mais você afunda. Ou seja, para ficar na superfície, para flutuar, você tem que ter pouquíssimo peso. Assim é o nosso perispírito. Tá, mas para onde que vai? Eu já entendi que os nossos pensamentos, o nosso mundo interior, nos faz mais pesados ou mais leves. Mas para onde que a gente vai? Fica por aqui? Bom, Chico Xavier diz que Deus é o maior plantador de cebolas do universo. Quem ouviu isso não entendeu nada. Até estudar a doutrina. Por quê? Como que é uma cebola? Você tira uma casca, tem outra camada. Você tira outra camada, tem outra camada. Você tira outra, vai tirando as camadas. Tudo no universo é feito por camadas. Lembra do nosso corpo, que são 7 camadas? A Terra também é feita de camadas. Todos os orbes são feitos de camadas. O mundo que nós vivemos, como eu disse agora há pouco, ainda é matéria. E o plano espiritual é igualmente matéria, só que em outra vibração, em outra dimensão. E como ser humano, tem gente mística que acredita que o ser humano é uma raça da Terra, e não é. Segundo os espíritos, segundo André Luiz, a humanidade é a raça universal dos seres inteligentes. Em várias gradações evolutivas, mas se você chegar lá em Plutão e tiver lá um ser pensante, a raça dele é humana. Só que cada humano é adaptado ao planeta que está vivendo. E como o ser humano é um ser gregário, ou seja, feito para viver em sociedade, que se agrupa, onde tiver um grupo, onde tiver pessoas, eles vão se agrupar, seja no plano material, seja no plano espiritual. E aí, se agrupando, vão formar sociedades, vilarejos, cidades. Sim, cidades. A ideia de cidades espirituais não é exclusiva do espiritismo, é muito mais antiga que a gente imagina. O registro mais antigo é dos gregos, que falavam do Olimpo, que era uma região, uma cidade onde viviam os deuses gregos. O Monte de Olimpo, segundo os gregos, segundo a mitologia grega, era a morada dos deuses. Por que que então existe essas cidades espirituais? Bom, elas foram criadas pela misericórdia divina. Porque, como eu disse, não faz nenhum sentido a gente viver aqui em cidade, chegar no plano espiritual, ser só nuvem. Como nós chegamos lá muito materializados depois da nossa desencarnação, nós levamos necessidades psíquicas.
de fome, de sede, de dor. E essas cidades precisam e estão estruturadas para nos receber, para nos atender e para atender às nossas necessidades. Deus não é amor? E é, como disse João Evangelista. Ele trata muito bem os seus filhos, como Jesus disse. Se tu que é imperfeito, pede um pão ao teu pai e ele não te dará uma cobra, quem dirá a Deus que é perfeito? E essas cidades, elas são feitas de materiais muito sutis, incapazes de ser detectados pelos nossos 5 sentidos. Mas matéria extraída do fluido cósmico, ou como quiser chamar, do fluido universal. Segundo os espíritos, são mais de 8.000 cidades em todas as esferas apenas no Brasil, para abrigar essa humanidade desencarnada só no Brasil. E elas não estão espalhadas apenas, como a gente imagina, de plano, como está na crosta. Elas estão espalhadas em várias esferas, concêntricas, como uma cebola à terra. Cada uma com uma característica que a gente vai ver daqui um pouco. Quando se fala em plano espiritual, para mim, por exemplo, que sou arquiteto, plano é essa mesa aqui, uma coisa bidimensional, plana. Só que o plano espiritual não é plano. Esse plano é no sentido de um local. Porque o plano espiritual é a 4ª dimensão. Aqui nós temos 3: largura, altura e profundidade. O plano espiritual tem uma 4ª dimensão. A teoria da física quântica das supercordas fala de 10 dimensões. Mas para não dar nó em cabeça de ninguém, não vamos mergulhar nisso por agora não, até mesmo porque não dá tempo. Como eu disse, a Terra tem várias esferas. Segundo os espíritos, a Terra seria como um grande condomínio vertical, um prédio, onde temos 3 subsolos, ou seja, 3 esferas abaixo da crosta, a crosta, mais 5 pavimentos, ou seja, mais 5 esferas. De uma sutileza material tão perfeita que em qualquer esfera dessa que você tiver, seja as superiores, seja as inferiores, você tem chão para pisar e céu para olhar. E em todas elas existem instâncias de assistência e de socorro. Agora, essas esferas que nós vamos entrar em mais detalhes, a ideia é que elas sejam transitórias, porque não existe estacionamento eterno. Você permanece numa dessas esferas por um tempo, onde você irá se depurar para poder ser guindado para esferas superiores. Lembra do peso próprio do perispírito? Quanto mais pesado o perispírito, mais atraído para o centro da Terra, mais profundo. Quanto mais leve, quanto mais evoluído, mais leve, como a água leve que você, para flutuar, você tem que ser muito leve, mais para cima. É simples assim, não tem enganação. É dessas esferas abaixo da crosta que vem a ideia inconsciente do inferno lá embaixo, de lugares feios, de criaturas feias. Isso não é uma criação simples de certas pessoas, isso é recordação das pessoas que já passaram por lá. Os espíritos que habitam, por exemplo, as esferas superiores, eles têm condição de transitar por todas essas de maneira livre, porque detêm a capacidade e o conhecimento de se ingrar entre elas e a condição perispiritual de poder vir para todas elas. As que estão embaixo, não.
As que estão abaixo conseguem no máximo chegar na crosta terrestre. Agora, aqueles espíritos que estão abaixo e aqueles que detêm um conhecimento muito grande, eles conseguem acessar até as 3 esferas umbralinas. Que? Esferas umbralinas? Sim. Umbral possui 3 esferas. Mas vamos por parte, porque muita gente morre de medo de ir para o umbral. O negócio é que quando a gente começa a estudar para valer, a gente passa a desejar ir para o umbral. Porque o umbral não é tão ruim como se imagina. Porque muita gente lê Nosso Lar e já vê lá André Luiz no umbral, sofrendo no Vale dos Suicidas, mergulhado na lama, e acha que o umbral é aquilo, e não é. Aquilo é uma localidade. É um vilarejo. Agora, como todo filme de drama com final feliz, ele passa por uma parte ruim para depois eclodir no final feliz, a nossa conversa hoje vai começar assim. Para a gente falar das esferas, nós vamos começar da parte ruim para incentivar as pessoas a querer evoluir, a não querer ir para esses lugares, a querer crescer espiritualmente para poder guindar as esferas superiores. E é bom que se diga que em doutrina espírita nós nunca vamos achar determinado assunto colocado de maneira resumida ou única em apenas um livro. Estudar espiritismo é pinçar peças para montar um grande quebra-cabeças. O que eu vou apresentar aqui agora é fruto de alguns anos de pesquisa e de estudo, de leitura de 17 livros, os 13 de André Luiz e outros 4. Então não é coisa que você fala, que interessante aquilo, qual livro você leu? Começa pelo de André Luiz. E tenha muito cuidado com a fonte que você vai buscar para ler, porque eu já vi livros e palestrantes ilustres falando de gravidez no plano espiritual, dizendo que tem espíritos que engravidam de espíritos superiores para poder moldar o perispírito dele para reencarnar na Terra. Isso é totalmente antidoutrinário ao espiritismo. Já vi livro e palestrante falar de churrasco no plano espiritual, e daí para cima. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o que tem de médium fascinado, falando bobagem, escrevendo bobagens, não é brincadeira. Eles são bem intencionados, mas estão fascinados. Estude obsessão por fascinação, para você entender o que acontece. Vamos começar então. Nós temos a crosta da primeira esfera abaixo da crosta, que nós vamos chamar de primeira esfera inferior, só de maneira didática. E aqui eu anotei de maneira assim, sintática, em tópicos, para a gente poder passar rápido, porque não vai dar para comentar, até mesmo por causa do tempo. Mas para a gente entender a diferença de cada uma e quem habita cada uma delas, e por que habita. Só até as 10? Pode ir então? Está transmitindo pela internet, né? Esse era o lado bom das transmissões online. A gente podia dar uma espichada, que ninguém ia fazer cara feia e nem sair mais cedo. A primeira esfera inferior, então, ela, por estar muito próxima à crosta, ela possui muita semelhança com a vida que nós temos aqui. Existe uma tecnologia rudimentar, mas muito próxima da tecnologia que nós conhecemos aqui. E lá habitam espíritos, principalmente espíritos entregues a vícios, álcool, drogas, principalmente sexo e as más paixões, a vida mundana. São espíritos sem a mínima consciência da lei de amor, da lei divina. Em sua maioria, são espíritos que praticaram atos dolorosamente ruins, em nome das próprias paixões. Como, por exemplo, pessoas que, para defender os seus interesses, destruíram vidas. Pessoas, para defender a sua vaidade, destruíram casamentos, famílias.
Pessoas como alguns políticos que destroem vidas em nome das suas ideologias, dos seus interesses. São esses que adquirem certo peso perispiritual que vão para a primeira. São seres que defendem que seguir o Evangelho, que buscar a Deus é um discurso de fracos, que religião é coisa de fraco, que o ser humano é o Senhor do universo. No nosso trabalho mediúnico da quarta-feira próxima passada, nós tivemos uma espécie de ataque coordenado, obviamente, muito bem trabalhado e protegido pela equipe espiritual, de 4 entidades dessa esfera. Uma sofrendo muita, a outra que eu atendi rindo de todos nós lá, falando como vocês são ridículos. São essa classe de espírito que habitam ali. São espíritos que utilizam a ciência da pior forma possível como ferramenta para consolidar os seus projetos e os seus sentimentos materialistas. Exploram os recursos naturais de maneira perversa e de maneira muito similar aqui na crosta. Nós não temos aqui pessoas que detonam a natureza, que estão criando um clima onde o calor está cada vez mais insuportável, onde os mosquitos invadem as casas todas, porque estão derrubando tudo quanto é tipo de mata para poder ganhar dinheiro plantando, por exemplo, ou criando gado, sem querer sequer devolver à sociedade ou à natureza parte dos seus lucros. São espíritos céticos. E são espíritos que alguns deles possuem inteligências extremamente desenvolvidas, ao ponto de escravizar outros, para fazer com que esses outros subam à crosta para obsediar pessoas aqui, a fim de manter, atravancar, melhor dizendo, a evolução do planeta, para que eles possam manter os seus planos, os seus projetos de dominação e poder. Qualquer semelhança com muitas figuras públicas por aí não é mera coincidência. Para quem leu o livro Libertação, o Gregório habitava a primeira esfera inferior. Aquela cidade que André Luiz descreve, aquele mecanismo todo de governança, de julgamento, é na primeira esfera inferior. A segunda esfera inferior, que é conhecida por muitos como regiões trevosas ou regiões de sombras, é habitada por espíritos com sintonia envolvidas em crimes hediondos ou guerras, espíritos ociosos e endurecidos no materialismo. Reúne ainda espíritos com sintonias predominantes no mal, extremamente materialistas e raivosos, que buscam o mal deliberadamente. Possuem grupos criminosos, quadrilhas, bandos. E disputam seu crescimento no mal para evoluir no mal. E não buscam crescimento no bem. Prevalece a escravidão, a tortura, porque quem não é escravizador é escravizado. Os líderes constroem verdadeiros palacetes para morar, enquanto o resto das cidades vive em guetos, em construções extremamente feias, fedidas, sujas. São cidades tenebrosas, literalmente. Se alimentam pela energia do ódio e têm a predominância de doenças psíquicas ou perispirituais. Eu anotei aqui uma passagem de um livro que diz: esses espíritos são explorados até extenuar suas energias vitais, ao ponto de sofrer uma desconstituição do perispírito, ficando apenas com um corpo mental, chamado ovoide, que são utilizados no mundo material para obsessões ou em esferas inferiores e umbralinas. Basta ler os livros de André Luiz, Libertação.
Gregório mandou instalar na moça lá vários ovoides para sugar a energia dela. São espíritos que perderam até a configuração física. Como eu disse, são cidades de péssima aparência, com atmosfera extremamente densa, como se fosse aquele clima com nuvens pesadas de chuva, acinzentado. Tecnologia rudimentar. E a gente não precisa ir na segunda esfera inferior para conhecer esse tipo de coisa. Basta ir, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, das grandes cidades, onde existe o crime organizado, onde as pessoas se orgulham de ter 15 anos uma ficha corrida de crimes. Onde ali eles combatem eles próprios para subir na hierarquia do mal. Onde usam a tecnologia para praticar crimes, para vender drogas. São esses seres. No entanto, mesmo nessas esferas, possuem instituição de socorro e de preparação para reencarnações, porque Deus é amor. A terceira esfera inferior, conhecidos por alguns como trevas ou abismos, nós vamos falar muito pouco delas, porque é um lugar extremamente negativo, que não vale a pena nem a gente começar a falar, porque tudo que eu vou falando aqui, eu sei que todo mundo está pensando, nós estamos formando formas de pensamento, isso não é legal, não nesse ponto. É a esfera habitada pela sintonia de espíritos extremamente perversos, criminosos contumazes ou renitentes em barbáries, principalmente contra a humanidade. Lá também recebem suicidas, homicidas, aqueles que matam e depois se matam. Os homens-bomba, por exemplo, são espíritos extremamente enlouquecidos ou alucinados pela perseguição de mentes vingativas ou pela própria consciência. Geralmente possui aparência monstruosa e assustadora, dada pela sua baixíssima condição psíquica. Essa esfera é totalmente destituída de tecnologia. Os objetos que lá existem e utensílios aparentam muito mais aquelas coisas antigas, da Idade Média ou anterior. Predominância de vales sombrios com natureza e atmosfera deletéria, com raras aparições solares, sendo o maior tempo com tempo fechado e denso. E a aparência, geralmente, é com a existência de poços, lagos, de matéria aquosa e pútrida, parecida com pântanos. Credo, e eles ficam lá para sempre? Não. Apenas até se depurarem ou se arrepender, de verdade. O problema é que às vezes eles estão tão enlouquecidos, tão transtornados, que eles sequer sabem onde estão e o que está acontecendo com eles. Depois de depurados ou realmente conscientes e arrependidos, eles são guindados para a esfera acima, para instâncias de socorro e de atendimento. E geralmente de preparação rápida para a reencarnação, e que muitas vezes não são reencarnações de sucesso, porque traz o perispírito tão deformado, que muitas das vezes são reencarnações dos abortos espontâneos, ou de crianças que nascem extremamente deformadas e morrem logo minutos depois. Existe uma ideia na Igreja Católica, e que não é fora da realidade, sobre Teresa de Ávila, e Divaldo conta que ela, que é um espírito extremamente evoluído, que habita as esferas mais superiores da Terra, constantemente, mensalmente, traz a sua equipe de tarefeiros para ir até os abismos, a terceira esfera, para resgatar esses espíritos. Que o ambiente é tão denso, que onde ela passa e ela pisa, os tarefeiros pisam no mesmo lugar, ela vai deixando pegadas luminosas, porque se os tarefeiros pisarem fora, a energia deletéria ela é tão negativa que vai fazer mal, podendo prejudicar eles gravemente.
E eles levam uma espécie de rede fluídica. Porque assim que ela vai andando em silêncio, no maior respeito, vai ouvindo gritos, gemidos, de repente sai uma mão lá de dentro, uma voz, um rosto. E ele joga aquela rede e puxa. A consciência daqueles que lá estão, quando estão mentindo, agarram a rede e ela se desfaz, porque não estão prontos. Aqueles que realmente já estão arrependidos, que realmente já estão se depurando, se agarram, são trazidos e guindados. Tem um livro do André Luiz, que eu não sei qual, que eles estavam fazendo uma excursão numa esfera dessa, e de repente viram um clarão muito forte lá na frente, e o instrutor disse: é a equipe do nosso Senhor Jesus Cristo que vem constantemente dar assistência a esses espíritos sofredores. Percebe a amorosidade? Não existe sofrimento eterno. Chegamos ao fundo do poço, vamos subir. E rápido. Aqui nós começamos a conhecer o umbral. Subimos, chegamos na crosta. André Luiz denomina o umbral com 3 nomes. Umbral denso, que começa na crosta e vai até uma determinada altura. Umbral médio e umbral sutil. Qual é a característica do umbral denso? Que é a primeira esfera, vamos chamar de positiva. Negativa para baixo, positiva para cima. Só para efeito didático. A primeira esfera positiva, o umbral denso, que inicia na crosta, é onde habitam espíritos que ainda têm muita ligação com a dimensão física, muito parecido com o que está aqui. Eu não vou nem entrar no detalhe que, embora existam essas novas esferas, dentro de cada esfera existem N esferas ou subesferas. Porque senão vai dar nó na cabeça de muita gente. Mas os espíritos que habitam no umbral denso são espíritos que já não têm mais tendência criminosa. No entanto, ainda são muito orgulhosos, vaidosos e extremamente apegados à matéria. São espíritos que já acreditam em Deus, têm boa índole, mas ainda guardam revolta com Deus por alguma coisa que os desagradou. Tem apego às coisas materiais e principalmente dificuldade para lidar com a morte. Geralmente não aceitam a própria morte. É uma região onde o sistema socioeconômico ainda promove dominantes e dominados, já não são mais escravizados. Os seus habitantes ainda promovem conflitos entre eles, guerras. Lembra que é muito próximo da Terra? Possui tecnologia similar à que nós conhecemos aqui. As cidades do umbral denso possuem construções mal conservadas na periferia e mais conservadas nos centros. No entanto, são construções ainda um tanto feias. Possui locais pouco desenvolvidos, mas já existem locais bonitos e agradáveis. E lá também já existem instituições onde espíritos que já acreditam em Deus e buscam a evolução vão fazer cursos, tentam evoluir praticando o bem como aqui na Terra. Nós temos as instituições espíritas, por exemplo, e não estamos aqui fazendo isso. Não vamos nos centros fazer a sopa, distribuir comida. Lá também já existe isso. É uma esfera onde localiza, para quem leu o livro Obreiros da Vida Eterna, a casa transitória Fabiano de Cristo. André Luiz ficou 7 anos aqui no umbral denso. Ah, mas como assim? Não ficou lá embaixo, no Vale dos Suicidas? Não, aqui. Porque o Vale dos Suicidas não é um Vale dos Suicidas, existem vários. Existem vales dos suicidas na crosta da terra, em lugares ermos, como crateras de vulcões extintos. Existem na esfera do umbral denso, nas subesferas, como existe nas esferas inferiores. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco diz que o Vale do Suicida, de onde ele foi resgatado, é um vilarejo ligado à estância correcional Maria de Nazaré. Então a coisa não é tão simples ou simplória como muita gente imagina e fala sem estudo, não. A segunda esfera positiva, a segunda esfera superior, é chamada de umbral médio, e lá habita uma sociedade mais fraterna, menos materialista, mas ainda há
individualidade patrimonial e de família. Ou seja, isso aqui é meu, isso aqui é da minha família. Ainda tem um certo apego à matéria. A sociedade lá, portanto, já entende a importância de construir um mundo mais fraterno e equilibrado. Mas muitos ainda não conseguem liberar-se da necessidade de viver uma vida mais material. Não há mais nessa segunda esfera presença de espíritos em condições de aparências lamentáveis, os deformados, de aparências monstruosas. No entanto, ainda existe crime e violência, como existe nas grandes cidades aqui. São cidades já bem cuidadas, com avenidas largas, calçadas bem arborizadas, edificações com traços modernos, com cores, tecnologia mais avançada do que da terra e a existência de muitas entidades de auxílio espiritual e caridade. A presença ostensiva de trabalhadores das esferas superiores, vão até a segunda esfera, para ajudar no seu desenvolvimento, inclusive treinar governantes, que lá os governantes não são espíritos já de luz, como na cidade de nosso lar. São voluntários que estão ainda em evolução e que são treinados por eles. Chegamos na terceira esfera positiva, chamada de umbral sutil, que é a esfera onde fica a cidade de nosso lar, que é a mais conhecida, tem várias. Nós temos aqui na nossa região de Goiás, quando eu desencarnar eu não vou para o nosso lar. Não vai não. Nosso lar está localizado acima da cidade do Rio de Janeiro e recebe espíritos ali, fluminenses ou cariocas. Cada região do país possui, lá em Salvador, a cidade de Redenção. Aqui a notícia que nós temos, que chama Colônia das Flores, que é uma colônia muito grande, onde a sua área vai desde o Paraná até o Tocantins. Mas isso é detalhe. A terceira esfera, então, é composta por uma sociedade mais fraterna, menos materialista, mas ainda a individualidade. Os espíritos que lá habitam já vivem num período de regeneração. Presta atenção nisso. Os espíritos que lá habitam já vivem no período de regeneração. Porque cultuam o evangelho, procuram fazer o bem, procuram ocupar todo o seu tempo em trabalhos nobres. Os espíritos já têm consciência que são seres imortais e têm consciência da necessidade de viver o evangelho de Jesus. São espíritos que já venceram a vaidade e grande parte do orgulho próprio. Para eles, o acúmulo de bens já não faz o menor sentido. Aspiram à evolução para ascender a esferas superiores ou ajudar irmãos que habitam as esferas inferiores ou a dimensão física onde nós estamos. Para eles não tem sentido acumular patrimônio pela exploração do próximo ou pela exploração dos recursos naturais. E graças a essas visões, as grandes corporações, porque sim, tem indústrias, tem corporações lá, basta ler o livro Nosso Lar, passam a ajudar a diminuir as desigualdades sociais, devolvendo à sociedade como uma retribuição retribuição ao bem que fizeram a eles. Não existe divisão de patrimônio como conhecemos, mas existem empresas privadas, porém com características que fogem dos sistemas econômicos conhecidos ou existentes aqui na Terra, porque todas são à luz do Evangelho de Jesus. Está entendendo? Porque já vive um mundo de regeneração. Existem instituições de auxílio e as cidades são extremamente belas, bem projetadas, com vasto número de praças e equipamentos urbanos modernos e úteis aos cidadãos. Predominância de belas paisagens, muito verdes e animais sublimes. Possui tecnologia muito à frente da existente da Terra. Os livros de André Luiz anteciparam até 60 anos tecnologias que já existem hoje. O livro de Nosso Lar, que foi lançado, se não me engano, em 43, fala que em determinado momento eles foram numa sala onde tinha uma placa de vidro fino na parede mostrando imagem e som à distância. O que a gente conhece de placa de vidro fino que mostra imagem e som à distância ao vivo? Uma TV de LCD, por exemplo. Em Martírio dos Suicidas, Camilo Castelo Branco conta que quando chegou na recepção da instância correcional Maria de Nazaré,
depois de ser acolhido, recebeu o histórico da vida dele num disco prateado pequeno. O que nós conhecemos de disco prateado pequeno que já é obsoleto? Um DVD. A ressonância magnética está lá nos livros de André Luiz. André Luiz fala que a tecnologia de nosso lar está no mínimo 100 anos além do que nós temos na Terra, até mesmo porque o que se cria, que inventa aqui, é porque o Espírito veio de lá conhecendo e reencarnou. A natureza é exuberante e bela, com predominância de flores sonorizadas. Ao vento as flores emitem música, som, e a aves de rara e belas plumagens. A existência de lagos e rios de águas plácidas e cristalinas, claridade singular e temperatura agradável em todas as estações. Quando todos os espíritos das esferas inferiores atingirem esse patamar, nós seremos um mundo de regeneração. Porque o objetivo desse mecanismo da Terra é que os espíritos de maior peso, os espíritos mais primitivos, mais imperfeitos, que estão habitando as esferas inferiores, que são esferas transitórias para ficar um tempo, vão evoluindo, reencarna. Na reencarnação se depuram ao ponto de conseguir habitar uma esfera superior à que ele estava antes. Reencarna, se depura e assim vai sendo até atingir o patamar do terceiro umbral, que é um umbral sutil. Percebeu que o umbral não é tão ruim? E que já vivem um mundo de regeneração. Porque o plano é esvaziar as esferas inferiores, como a terceira esfera já está bastante esvaziada. Ali nós estaremos no mundo de regeneração. A quarta esfera para cima, nós não temos notícia de como é a vida lá. Pois é a habitação dos espíritos superiores ligados à administração da terra, às artes, à beleza. Especula-se que Chico habita a quinta esfera, porque para pessoas próximas ele narrou que como era a quinta esfera, ou seja, se ele conseguiu chegar lá em desdobramento, obviamente ele está lá. Em Obreiros da Vida Eterna, houve uma manifestação singular do espírito Asclépios. Para a gente entender que, eu vou pedir só mais 5 minutos, tá? Quem quiser aí, tiver compromisso, fica à vontade, mas acho que eu preciso completar isso que já está acabando. Que é uma manifestação singular e belíssima de um espírito que materializou através de uma manifestação mediúnica em nosso lar para dar uma mensagem. E André Luiz narra: o emissário em voz clara e sedutora desejou a todos a paz do Cristo e em seguida dirigiu-lhes a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. A assembleia ouviu-o sob infinita emoção, sem que ninguém pudesse conter as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro que chegara de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía na alma de todos de modo intraduzível e os acordava para a infinita glória de Deus e da vida imortal. André disse que não conseguiria descrever o que aconteceu. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fazia emissário. E ao término da maravilhosa palestra, ao abençoar as entidades ali presentes, irradiava-se da destra do venerável, da mão direita, pequeninos focos de luz em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre a assembleia, invadindo a todos o tórax e a fronte e fazendo-os experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Depois que o emissário afastou-se, deixando a todos envoltos numa onda de olente e inexplicável perfume, Cornélio, o orientador de André Luiz, explicou que Asclépio pertencia a comunidades redimidas do plano dos imortais das regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vivia ele muito acima das nossas noções de forma, ele já não tinha mais a forma humana,
vivia ele muito acima das nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Ou seja, a condição de vida nessas esferas, a gente não tem nem palavras no nosso vocabulário para poder exprimir. Ele já perdera todo o contato direto com a crosta da terra e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Era apreciável, eu ia contar uma história, mas não vai dar tempo não, de uma manifestação do livro Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que se não me engano, Teresa de Ávila manifestou pela psicofonia, ela não estava presente, da esfera que ela habita, ela manifestou lá. Era apreciável o sacrifício dele vindo até nosso lar, embora a melhoria desse ambiente em relação ao ambiente dos encarnados. Ele vinha ali raramente, como ocorria com outros mentores da mesma categoria, que também visitavam o santuário por piedade fraternal. Deu para sentir? Não dá vontade da gente realmente crescer? Porque isso é a nossa terra, o nosso planeta maravilhoso em essência. Um projeto magnífico capitaneado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um planeta que ora passa por mudanças necessárias que geram esses conflitos, porque esses espíritos que estão nas esferas inferiores precisam e estão reencarnando, porque precisam ter as suas derradeiras oportunidades de evolução. Porque aqueles que não se adequarem não vão voltar para as esferas inferiores, vão ser deportados para planetas inferiores, porque a evolução ninguém segura. Portanto, o objetivo é esvaziar essas esferas e no instante que todos nós vivemos como vivem os que estão no umbral sutil, nós seremos um planeta de regeneração. Sugiro a todos aprofundar no estudo, porque eu acho fascinante. Eu estudo a vida no plano espiritual bem aos 20 anos e cada vez eu aprendo mais. Obrigado pela paciência, desculpa pelo atraso, que Jesus os abençoe e ótima semana a todos. Obrigado, Carvalho, pelas reflexões. Gostaria de a gente estar convidando os médios passistas para a gente estar fazendo paz em vocês de forma, nesse momento. O senhor está preparando a iluminação? Ok. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, serenando, acalmando as vibrações, que desse ambiente que emana paz, emana luz, possa estar envolvendo a cada irmão nas suas dificuldades, nas suas buscas, nos seus projetos, e assim, em especial, a todos os irmãos que passam por alguma dificuldade, seja no campo da saúde, seja no campo financeiro, no campo do emprego, que a paz do Divino Mestre alcance a cada irmão, envolva, ilumine, dê a esperança, dê a paz, e assim também a todas as pessoas que passam por alguma dificuldade no campo da pandemia, seja ela financeira ou de saúde. Envolva, Senhor. Em especial também a todos os recém-eleitos da nossa cidade, para que possa estar sendo iluminados, abençoados, inspirados por projetos melhores, por projetos que vão ao encontro dos anseios da nossa sociedade e assim trazer para a nossa cidade mais paz, mais harmonia. Ampare, Senhor, e envolva a todos
e assim como a todos que se encontram em seus pensamentos. Muita luz e paz a todos. Que assim seja.